Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de ângulos. Não deixe de assistir a anterior para você pegar o início do conteúdo. E aí temos que o ângulo é a abertura entre duas semirretas de mesma origem, semirreta aqui no caso OA e OB, e o ângulo está aqui como a nossa abertura. E aí a gente tem as primeiras definições. Primeiro, da escrita do ângulo, a gente pode escrevê-lo como A, sempre maiúsculo aí para trazer a ideia do ponto. AOB, com um circunflexo em cima do O, ou da mesma forma que a gente poderia escrever como BOA. As duas escritas são válidas nesse caso. E a gente tem, se os lados do ângulo forem formados por semirretas opostas, ele é o chamado de ângulo raso. Então, se a gente abrir totalmente, né, as duas a gente poderia fazer assim, para fazer um ângulo. Se a gente abrir totalmente, a gente vai ter um ângulo raso ou o ângulo de meia volta. Beleza? Deixa eu subir aqui a minha imagem. Então a gente vai ter o ângulo raso ou o ângulo de meia volta. São as duas maneiras que a gente pode falar desse ângulo. E a medida dele, é importante a gente mencionar isso, são 180 graus. Então essa é a medida de 180 graus. São os principais ângulos. Esse é o ângulo de meia volta. Posso chamar também de ângulo da reta, essa é uma informação legal, ângulo de meia volta ou da reta ou raso, todas as três situações são interessantes. Quando a gente quebrar esse ângulo e formar esse desenho, é o ângulo de 90 graus, que é a metade dele. Então quando eu fecho assim 90, são os principais que a gente vai ter que trabalhar. 90, 180. Claro que meia volta eu parei aqui. Se eu caminhar aí, fechar todo o círculo, a gente vai ter o ângulo de uma volta, que é o ângulo de 360 graus. O ângulo nulo, a gente não fez abertura nenhuma, só tem a reta, sem formar nada. Até tiraria essa representação daqui. Eu prefiro o ângulo de uma volta. Acho que esse é um nome melhor para representar isso. E aí 360 graus é o tamanho dele todo, ok? O ângulo todo 360. Metade, o ângulo de meia volta, 180. E aí a gente tem algumas situações, são as seguintes. A gente tem, quando ele é menor que 90, 90 está aqui, igual você está vendo ali do lado. Se eu fechar um pouquinho, é menor. Se eu fizer esse fechamento aqui, ó, pode ser até um pouquinho antes dele. Se eu fechar até aqui, né, até o 89,9, eu parei aqui, ele é um ângulo agudo, de 0 até 90. Tiro 90, porque o 90 já muda de nome. Quando eu tenho 90, inclusive eu boto um pontinho dentro dele, do desenho, para ficar bem característico, eu chamo de ângulo reto. Aí tem o raso, que é de 180, que a gente acabou de falar. E aí, o que está entre 90 e 180, ou seja, ele está aqui entre 90 e 180. Então, ele tem essa abertura aqui, ó. Se ele tem essa abertura, então ele vai ser chamado de ângulo obtuso. Fechado? Então, são os quatro. Precisa saber muito, porque você vai usar agora no sétimo ano e vai usar muitas vezes ao longo das outras séries. Então, é importante saber dos quatro ângulos. E aí, vamos lá. A gente tem algumas curiosidades aqui. Vamos avançando. Aqui o desenho do transferidor, como falamos. E aí ele ajuda a medir. Aqui ele está medindo, por exemplo, 20 graus. Eu posso medir para a esquerda ou para a direita também, não tem problema. No caso aqui eu tenho de 0 a 180, mas os dois lados são válidos. Se eu fechar aqui, ó, por exemplo, 90, esse vai ser um ângulo reto. Ele pergunta, classifique nos relógios os ângulos indicados em azul, formado pelos ponteiros. Então vamos lá. Cara, um relógio é importante, né? O relógio de ponteiros em especial, o relógio todo tem 360 graus. Eu vou dividir 360 graus. Vou dividir por 12, quer dizer que eu vou ter 30 graus por cada abertura. Cada uma aberturinha são 30 graus. Então vamos lá. Aqui eu tenho uma aberturinha, a segunda, a terceira. Então são 3 aberturas de 30 graus. Então esse ângulo, ele vai medir 3 vezes 30 graus. Então quer dizer que ele vale 90 graus. Logo eu posso chamá-lo de ângulo reto, beleza? Então esse aqui vamos colocar até aqui embaixo para ficar mais bem explicado. Esse é um ângulo reto. Então, repito, o relógio tem 360, porque o relógio é um círculo, é uma circunferência. Posso até falar das duas maneiras nesse momento. Vai dividir por 12, quer dizer que cada fatia tem 30 graus, certo?